Olá, esse é o trabalho de conclusão de curso 430 da turma 037. E o nosso tema é a alfabetização de crianças com o transtorno do espectro autista, desafios docentes e o uso da tecnologia como estratégia pedagógica. Meu nome é Iracema de Souza, sou aluno no curso de Pedagogia da Univesp, faço parte desse grupo de conclusão do curso e vou falar do tema e dos objetivos do nosso trabalho. O foco do trabalho, desde o início, constituiu-se em 3 pontos: alfabetização de crianças, criança com transtorno do espectro autista e uso de tecnologia. O objetivo geral é analisar de forma crítica desafios e práticas pedagógicas relacionadas à inclusão de estudantes com TEA no ensino regular, com foco na formação e capacitação docente, de modo a identificar espaços nos programas de preparação de professores, bem como experiências bem-sucedidas de inclusão. Objetivos específicos: examinar as políticas públicas e diretrizes educacionais voltadas à inclusão de estudantes com TEA, identificando as principais dificuldades enfrentadas por professores e demais pessoas no ambiente escolar, entre outras, contribuindo assim para a construção de ambiente escolar mais inclusivo e colaborativo. Olá, meu nome é Júlia Aparecida Mendonça Silva, eu sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp. Vou falar sobre alguns tópicos que justificam a importância da escolha do nosso tema para o trabalho de conclusão de curso. Atualmente, nota-se um crescimento contínuo no número de estudantes com TEA nas salas regulares, que acaba exigindo respostas pedagógicas urgentes. Outro tópico é o papel que a alfabetização possui na formação do cidadão, pois ela é um elemento fundamental para garantir o exercício de cidadania e inclusão social. Além disso, o TEA é uma condição que afeta a comunicação e interação de cada indivíduo de forma singular. Portanto, a escola necessita de forma obrigatória adaptações na metodologia e organização para atender às necessidades da criança. Uma dessas formas é utilizando o potencial das tecnologias digitais como tecnologias assertivas, que funcionam como facilitadoras na alfabetização de crianças com TEA, já que elas permitem a personalização do estímulo visual e de comunicação, gerando um aumento de engajamento na aprendizagem. Também é importante ressaltar a lacuna na formação dos docentes, quando se trata de tecnologias digitais, que coincidem com a falta de recursos adequados, que acaba limitando a eficácia das práticas inclusivas cotidianas. Por fim, o estudo visa as necessidades de reflexões teóricas que sirvam de auxílio prático para que os professores planejem aulas mediadas por tecnologias de forma intencional e inclusiva. Olá, sou Yasmin Teixeira, aluna do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e vou apresentar a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso estudo aborda a alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, e os desafios enfrentados pelos professores neste processo, além do uso da tecnologia como estratégia pedagógica inclusiva. Escolhemos esse tema porque a inclusão escolar vem ganhando cada vez mais espaço dentro das salas de aula, e com isso, cresce também a necessidade de compreender como oferecer uma educação realmente acessível para todos os alunos. A alfabetização é uma etapa fundamental no desenvolvimento infantil, pois é nesse momento que a criança começa a desenvolver habilidades relacionadas à leitura, à escrita, à comunicação e interação social. Porém, quando falamos de crianças com TEA, esse processo pode apresentar desafios específicos, já que cada criança possui características, necessidades e formas de aprendizagem diferentes. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que pode afetar principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento. E por esse motivo, o ambiente escolar precisa estar preparado para oferecer práticas pedagógicas mais inclusivas, respeitando o tempo e as particularidades de cada estudante. Dentro desse cenário, o professor possui um papel essencial como mediador da aprendizagem. Entretanto, ainda muitos profissionais enfrentam dificuldades relacionadas à falta de formação específica, adaptação de materiais e a utilização adequada dos recursos tecnológicos em sala de aula. Além disso, as tecnologias digitais e assistivas vêm sendo cada vez mais utilizadas como ferramentas de apoio no processo de alfabetização, pois podem contribuir para o engajamento, a comunicação,
a autonomia e a participação dos alunos com TEA nas atividades escolares. Também é importante destacar que discutir esse tema significa refletir sobre uma educação mais humana, inclusiva e preparada para atender às diferentes necessidades presentes no ambiente escolar atual. O nosso trabalho busca justamente refletir sobre esses desafios e compreender de que maneira a tecnologia pode auxiliar na construção de práticas pedagógicas mais inclusivas e significativas. Meu nome é Eduardo Soares Bezerra, sou aluno de Pedagogia e nesse trabalho de TCC eu vou falar sobre a metodologia utilizada na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista, usando tecnologias digitais como recurso pedagógico. Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa que tem como objetivo analisar produções acadêmicas relacionadas à alfabetização de crianças com TEA. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida, pois o levantamento, a análise, a interpretação de estudos já consolidados na área de educação inclusiva permite uma compreensão dos principais desafios enfrentados pelos professores e as contribuições apontadas pela literatura. A partir desta pesquisa foi possível uma melhor observação dos desafios enfrentados pelos professores na alfabetização de crianças com TEA e de que forma as tecnologias digitais podem contribuir para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais inclusivo. Dessa forma, a análise priorizou a interpretação crítica dos textos, considerando as concepções teóricas, os resultados apresentados e as contribuições dos autores para o campo da alfabetização inclusiva mediada por tecnologias. A coleta de dados foi realizada por meio da seleção de artigos científicos, livros, dissertações, teses e documentos oficiais publicados entre os anos de 2020 e 2025, disponíveis em bases acadêmicas confiáveis e contemporâneas, como por exemplo o Google Acadêmico e Cielo. A análise sistemática da produção científica permitiu identificar as tendências, os desafios e as possibilidades pedagógicas que subsidiaram reflexões mais consistentes, permitindo assim o desenvolvimento e o conhecimento sobre o uso fundamentado da tecnologia na alfabetização de crianças com TEA. Assim, a metodologia adotada possibilitou analisar de forma sistematizada os desafios enfrentados pelos professores, de forma sistematizada e as contribuições da tecnologia digitais no processo de alfabetização inclusiva, oferecendo subsídios teóricos para a reflexão sobre as práticas pedagógicas mais acessíveis, críticas e alinhadas ao processo de educação inclusiva. Eu me chamo Adriana, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Vou falar alguns pontos importantes da fundamentação teórica, que é transtorno do espectro autista, educação inclusiva e alfabetização. Segundo o DSM-5, que é um manual criado pela Associação Americana de Psiquiatria, o TEA é identificado quando a pessoa apresenta dificuldades na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos e resistência a mudanças também. O autismo pode ser classificado em 3 níveis: leve, moderado e severo, dependendo da necessidade da pessoa. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar, com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras, buscando melhorar a comunicação, a autonomia e a qualidade de vida. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. No Brasil, leis importantes garantiram direitos às pessoas com TEA, como a Lei Berenice Piana, de 2012, que assegura a educação inclusiva e atendimento especializado, e a Lei Romeu Mion, de 2020, que criou a carteira de identificação da pessoa com TEA. Então, na educação, crianças com TEA podem apresentar dificuldades na comunicação, a interação, na adaptação e a rotina escolar. Porém, isso não significa a incapacidade de aprender. Elas precisam de práticas pedagógicas inclusivas,
planejadas, adaptadas às suas necessidades. A alfabetização de crianças com TEA exige estratégias diferenciadas, como o uso de recursos visuais, jogos, atividades concretas e rotinas organizadas. Essas práticas ajudam na participação, na aprendizagem e no desenvolvimento da comunicação e da autonomia. Nesse processo, o professor tem um papel fundamental, que é adaptando atividades e criando condições para que todos os alunos aprendam de forma significativa, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada criança. Olá, meu nome é Gabriela, sou aluna de Pedagogia da Univesp e vou falar um pouco sobre como as tecnologias digitais podem ajudar no processo de alfabetização de crianças com TEA. Atualmente, a tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada na educação, principalmente como apoio para práticas inclusivas. No caso das crianças com TEA, alguns aplicativos e recursos digitais podem ajudar bastante no processo de aprendizagem, comunicação e interação. No nosso trabalho, nós citamos alguns exemplos como o Mouse Timer, que ajuda a criança a entender melhor o tempo das atividades e facilita a organização da rotina. Também falamos sobre aplicativo de comunicação alternativa, como o Matraquinha, que auxiliam crianças que possuem dificuldades na fala e na interação social. Além disso, jogos educativos digitais podem contribuir para o desenvolvimento da alfabetização e da participação dos alunos nas atividades escolares. Esses recursos também podem deixar as aulas mais atrativas e ajudar na participação dos alunos durante as atividades. Muitas crianças conseguem aprender melhor quando o conteúdo é apresentado de forma mais visual e interativa, o que torna o processo de alfabetização mais acessível e significativo. Mas o trabalho também mostra que a tecnologia sozinha não resolve todos os desafios da inclusão. É importante que o professor tenha planejamento e saiba utilizar esses recursos de maneira pedagógica, respeitando o ritmo e as necessidades de cada criança. Dessa forma, entendemos que as tecnologias digitais podem ser ferramentas importantes para tornar a alfabetização mais inclusiva e significativa para alunos com TEA. Olá, meu nome é Letícia, eu sou estudante da Univesp de Pedagogia e estarei falando sobre o letramento digital. O letramento digital ele ultrapassa o domínio técnico das ferramentas tecnológicas, envolvendo competências cognitivas, críticas e socioemocionais relacionadas aos usos das tecnologias em contextos educacionais. No contexto da alfabetização inclusiva, o letramento digital do professor é um elemento essencial na efetividade das práticas pedagógicas mediadas por tecnologia. Professores que apresentam maior domínio do letramento digital desenvolvem práticas mais inovadoras, inclusivas e alinhadas às demandas. No caso da alfabetização inclusiva, essa mediação torna-se ainda mais relevante. Quando as tecnologias não são utilizadas, o seu potencial educativo pode ser limitado, especialmente quando voltado a crianças com necessidades educacionais específicas. Dessa forma, a integração entre alfabetização, educação inclusiva e tecnologia requer não apenas a disponibilização de recursos materiais, mas, sobretudo, a atuação de professores letrados digitalmente, capazes de articular objetos pedagógicos, práticas inclusivas e uso consciente das tecnologias. É por meio das práticas pedagógicas fundamentadas, reflexivas e críticas que se torna possível promover a aprendizagem, a participação e o desenvolvimento integral das crianças com transtorno do espectro autista. Estudos mostram que muitos docentes ainda compreendem o letramento digital de forma limitada, fazendo uso de plataformas e aplicativos e ferramentas digitais sem considerar o lado pedagógico, necessitando, assim, de investimento em formação docente continuada, para o uso da tecnologia como mediadora do processo do ensino-aprendizagem. A tecnologia só é considerada um recurso eficiente se o professor ele consegue atribuir as atividades e os conteúdos acompanham o desenvolvimento dos alunos. Olá, me chamo Fabiano, sou aluno de Pedagogia da Universidade Virtual de São Paulo
e neste vídeo apresento a conclusão do trabalho de conclusão de curso. O tema do trabalho é a alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista, com foco nos desafios enfrentados pelos professores e no uso da tecnologia como estratégia pedagógica inclusiva. A alfabetização é uma etapa fundamental no desenvolvimento infantil, pois permite à criança compreender o mundo e participar da sociedade. No entanto, quando se trata de criança com TEA, esse processo apresenta desafios específicos, exigindo práticas pedagógicas diferenciadas e inclusivas. Essa realidade traz desafios importantes para as escolas que precisam se adaptar para atender às necessidades desses alunos por meio de práticas inclusivas e de um olhar individualizado. O objetivo deste trabalho foi analisar os principais desafios enfrentados pelos professores nesse processo. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas fundamentadas em livros, artigos científicos e documentos acadêmicos. Durante o desenvolvimento do trabalho, a análise dos artigos foi fundamental para ampliar a compreensão sobre o tema. Por meio dessa análise, foi possível identificar diversas estratégias, práticas pedagógicas e recursos que vêm sendo desenvolvidos para favorecer a aprendizagem de crianças com TEA. Os estudos demonstram avanços, principalmente no uso das tecnologias digitais, que contribuem para a comunicação, a interação e o desenvolvimento das habilidades dos alunos. Um dos principais desafios está na formação docente, principalmente no uso pedagógico das tecnologias. Não basta ter acesso aos recursos digitais, é essencial saber utilizá-los de forma intencional. As tecnologias digitais contribuem para a organização da rotina, a comunicação e o engajamento e autonomia dos alunos. No entanto, é importante destacar que o uso da tecnologia por si só não garante a aprendizagem. O professor tem papel central, sendo responsável pela mediação pedagógica. Além disso, a educação de crianças com TEA exige atuação conjunta entre escola, família, profissionais de diferentes áreas. Desta forma, conclui-se que a alfabetização de crianças com TEA, mediada por tecnologias digitais, depende da articulação entre formação docente, planejamento inclusivo e uso consciente das ferramentas pedagógicas. Por fim, este trabalho contribui para a reflexão entre a prática docente e reforça a importância de novas pesquisas, especialmente voltadas à aplicação prática dessas tecnologias no contexto escolar. Muito obrigado.